E o São Paulo tem um contrato de patrocínio master maior do que o Palmeiras. Algo meio raro nesses últimos anos, especialmente por conta de toda a capacidade esportiva do Palmeiras na comparação com o tricolor. Consegui apurar que o São Paulo assinou um acordo com a Superbet que lhe garante, em 2026, 105 milhões de reais fixos. Estou excluindo todos os bônus. Já o acordo do Palmeiras com a Sportingbet garante 100 milhões de reais fixos, também sem bônus. Importante registrar ainda que a partir de 2027, São Paulo terá um reajuste garantido com o seu patrocinador master. Isso porque Superbet e São Paulo se acertaram para que uma média dos contratos de patrocínio de Flamengo, Corinthians e Palmeiras resulte no valor final do São Paulo. Nesse momento, São Paulo tem assegurados para 2027 134 milhões de reais. Isso porque especialmente Flamengo e Corinthians conseguiram contratos muito interessantes com outras casas de aposta esportiva. Hoje o Flamengo é dono do maior contrato, a Betano paga 268 milhões de reais por ano. Corinthians aparece no segundo lugar com 150 milhões de reais da Sportsbet. Não, perdão, da Esportes da Sorte. São Paulo é o terceiro, 105 milhões de reais com a Superbet. O Palmeiras em quarto com a Sportingbet e 100 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta: esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros. Léo Duarte, ex-Flamengo e Basak Serrir. Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli. Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al-Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Gostep. E Marino Inestrosa foi de longe o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair. Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de 30 milhões de reais, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. E Arboleda pode jogar no Vitória? Especulação das últimas horas dá conta de que o zagueiro equatoriano, que não fica no São Paulo, tem tratativas avançadas com o clube baiano. Confesso que achei a história estranha, até porque a matéria dizia que o Arboleda iria por empréstimo e que o Vitória teria ajuda do São Paulo com parte dos pagamentos. Entrei em contato com o Sérgio Papelin, que é o executivo de futebol do Vitória, e o Papelin garantiu que não há nenhuma chance desse negócio acontecer. Primeiro porque hoje o Arboleda tem pelo menos 10 sondagens de times do Sul e do Sudeste. Depois, porque o Vitória não poderia ser responsável por arcar com R$1 milhão por mês a que tem direito o Arboleda. O zagueiro ganha 700 mil mensais e tem direito a uma ajuda do São Paulo com pagamentos de dívidas no valor de outros 300 mil por mês. A tendência é que o Arboleda
se mude para outro clube que não o Vitória. Importante registrar que o Leão, que hoje briga até numa posição intermediária da tabela de classificação, tem uma das menores folhas do futebol brasileiro. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo mais uma vez tropeçou e ficou no empate 1-1 contra o Botafogo. Até saiu na frente no Morumbi com o gol do Luciano, mas levou empate na reta final da partida, com direito a mais críticas contra Rafael, e o 8º jogo seguido sem vitória. É o maior jejum de triunfos do São Paulo desde 2019. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior falou em recuperar os lesionados, de olho no pós-Copa do Mundo. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, o Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E, como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e, diante desse cenário, ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente de futebol de São Paulo, em vez de cuidar de contratação de atletas, de melhoria de elenco, de renovações de contrato, vai estar à disposição da Globo? São Paulo lembra que esse acordo já estava firmado quando ele aceitou trocar a Globo pelo São Paulo. Você tem opinião sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre o que você pensa. Só é importante completar que o São Paulo enfrenta o Boston River nessa terça-feira, em último jogo decisivo da Sul-Americana, com um monte de problema. Marcos Antônio e Tolói voltaram a trabalhar fisicamente, mas ainda não estão prontos. Sabino, Luciano e Lucas Moura também serão desfalques. Até Bobadilha, que sofreu uma pancada no joelho, já foi liberado para terminar esse tratamento, servindo a seleção paraguaia já em preparação para a Copa do Mundo. E informação exclusiva: o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Português ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante: o Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo, ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René, pelo Vitória, tem 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de R$700 mil pelo empréstimo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.